A paz do Senhor, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, na nossa nação, na nossa cidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam habitando na tua casa. Amém? Meus queridos, vamos a mais um devocional e hoje vamos falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda volta do nosso Criador. Amém? De que modo é que nós estamos a nos preparar para a volta de Cristo? De que modo é que nós estamos a andar? Será que cada um de nós está a fazer a obra de Deus para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Amém? Será que cada um de nós tem cumprido a sua tarefa? Amém? Então, hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre a volta de Cristo, como temos nos preparado, como temos que nos preparar, amém? E para que possamos nos examinar se aquilo que nós temos feito, se Jesus vier agora, se iremos aqueles que serão separados do lado das ovelhas ou do lado do boi. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre Mateus. O nosso livro vai ser em Mateus, capítulo 24, versículos 5 a 8. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém? No versículo 36 diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o meu Pai. Amém? E o versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Então, esta é uma das profecias, não é, que está em Mateus, que irão se cumprir antes da vinda de Cristo. Não é? O próprio Jesus diz que nos últimos dias haverá guerras, haverá terremotos, nações vão se levantar contra nações, amém? E é bem verdade, irmãos, que já temos vivido isso. Pestes, fomes têm acontecido, terremotos têm acontecido, mas a própria palavra de Deus diz que este não é o fim, isto ainda é o princípio das dores. Se é o princípio, logo terão mais dores, porque na própria palavra de Deus, no capítulo 24, o versículo 21 diz, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Amém? Então, o que é que nos espera mais? O que é que temos mais que enfrentar? O próprio Deus diz que é o princípio. Então, com isto podemos concluir que haverão mais dores, haverão guerras, haverão mais terremotos, haverá mais doenças, haverá mais fome. Amém? Então, de que forma nós temos nos preparado se Jesus vier hoje? Amém? Será que nós estamos preparados para receber o Senhor Jesus? Porque Ele mesmo diz que o dia em que verá, nem o próprio Jesus sabe, nem os anjos que estão no céu, senão somente Deus. E o próprio Senhor diz que Ele virá como foi nos dias de Noé, em que bebiam, festejavam e não se aperceberam. Tem uma passagem aqui que diz que Ele virá também, que está no versículo 43, que Ele virá como ladrão da noite. Ele virá como um ladrão à noite.
em que todos estarão a dormir. O ladrão, quando vem, ele vem de noite, em que as pessoas estão a dormir. Porque se o chefe de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele haveria de vigiar. Mas ele não sabe, ele está a dormir. Então Jesus aqui está a nos alertar também isso. Que ele virá quando nós menos esperarmos. Quando muitos estiverem alegres, ele virá. Quando muitos estiverem nos seus próprios deleites. Amém? Por isso é que aqui, no versículo 11 também do capítulo 24, o Senhor diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nos últimos tempos virão falsos profetas. E falsos profetas é o que nós mais temos, é o que mais está a se viver nos últimos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantos falsos profetas têm dentro das igrejas? Quantos falsos cristos já surgiram desde a morte de Cristo, dizendo que Ele é o Cristo? Aqui o Senhor diz que o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade. Nunca se viu tanta imoralidade sexual como nos dias de hoje. Amém? Nunca se viu tanto materialismo, tanta injustiça social. Amém? Os bens, as riquezas são separadas, ou seja, as riquezas não são bem divididas. Uns cada vez mais pobres, outros cada vez mais ricos. Hoje em dia a vida humana já não tem valor. As pessoas tiram a própria vida sem hesitar, sem hesitação. As pessoas matam os outros como se estivessem a matar um gafanhoto, sem remorso nenhum. Não há amor sequer dentro de casa. Os pais estão a violar os próprios filhos. Crianças de 2 anos estão a ser violadas pelo próprio pai. Crianças estão a ser estupradas dentro de casa pelos próprios familiares. Amém? Filhos estão a matar os próprios pais. Já não há amor, o amor esfriou. É tanta maldade no mundo que já não há amor. Quantos de nós vão a um funeral, um cemitério, e enquanto estão a chorar pelo seu ente querido, ali mesmo no meio há pessoas a rirem-se, a contarem piada, a fazerem daquilo uma festa, a ansiarem só para o momento de beber e comer. Nem sequer se compadecem com a dor do outro que está a enterrar o seu ente querido naquele momento. Eles começam a conversar do início até ao fim, até o momento em que o morto vai para o buraco. Porque já não há amor, já não há empatia. O amor esfriou. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, diz o seguinte. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? O esfriamento é tanto, a maldade é tanta, ao mesmo tempo que a maldade é muita, há muita insegurança, há muita incerteza do dia da manhã, há muita ansiedade. As pessoas querem ver os seus problemas resolvidos de forma imediata. Então, onde é que essas pessoas têm recorrido? Aos falsos profetas, aos mentirosos, à casa do quimbanda, ao adivinhador, aos ciganos que leem as palmas das suas mãos. Tem consultado demônios por causa da ansiedade, por causa do medo, por causa da angústia, o imediatismo. Esses falsos profetas têm enganado a muitos, têm levado muitos à perdição. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que muitos querem fechar os seus ouvidos para a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas ninguém quer abrir a Bíblia para conhecer a verdade de Deus.
Porque sua palavra pode transformar a tua vida. Sua palavra de Deus pode mudar a situação que você está a viver neste momento. Mas uns preferem ir pelo caminho errado, que é consultar adivinhadores. Consultar pessoas que têm pacto com o diabo. Pessoas que têm pacto com Satanás. As pessoas vão se consagrar. E muitos até dizem, eu estou aí me lavar, estou aí me proteger. Estás aí te proteger de quê? Devias te proteger de ti mesmo. Porque são todos enganadores, são falsos profetas. Falam de si mesmo, falam daquilo que vem do diabo. Mas muitos estão a se afastar do caminho de Deus. E o Senhor diz que nos últimos tempos aconteceria isso. E nós estamos a viver isso nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. Por isso é que o Senhor mesmo diz que no dia em que Ele vier, haverá lamentações. O Senhor primeiro diz que Ele virá num dia em que ninguém espera. Em que estarão a dançar, a festejar, uns até a sofrer. Mas um dia como hoje, de repente Jesus pode vir. E quando muitos virem Ele vir, vão se lamentar. Quem são aqueles que se lamentarão? Aqueles que estão na perdição. Aqueles que nunca acreditaram na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não entregaram a sua vida a Deus. Aqueles que não se converteram. Aqueles que negaram a Cristo. Eles vão se arrepender, eles vão lamentar aquele dia, porque verão cumprida, estarão a ver as promessas do Senhor a se cumprir, porque toda promessa que está na palavra de Deus, ela vai se cumprir, toda profecia vai se cumprir. E já tem se cumprido. O mundo está a ser preparado para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esperar o dia do Senhor para se lamentar? Porque quando o Senhor vier, Ele mesmo diz que vai separar os seus filhos. De um lado as ovelhas, do outro lado os bodes. Que lado em que você vai estar se Jesus vier? Das ovelhas ou do bode? De que forma você está? Em Lucas capítulo 21, versículo 34 diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Não se encarrega que o vosso coração esteja com glotonaria. Comer de forma desordenada é pecado. Com embriaguez é pecado. O beber demais, ao ponto de ficar bêbado, faz com que você esqueça os estatutos de Deus, faz com que você cometa pecado. Por isso é que nós vimos pessoas embriagadas daquilo que eles fazem. Na boca só sai ofensa, outros ficam com desejo sexual ardente, envolvem-se, fazem coisas vergonhosas. Por isso é que o Senhor diz que a embriaguez é pecado. Porque quando você se embriaga, você esquece do estatuto do Senhor, você esquece das leis de Deus. Os cuidados dessa vida, a ambição, a imoralidade, a prostituição, a fornicação. Amém? No 35 o Senhor diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O Senhor diz: vigiai em todo o tempo, orai em todo o tempo. Vigia, ora em todo o tempo, para você não cair na tentação, para você não cair na provocação, porque você vai ser provocado e tentado todos os dias. As circunstâncias vão te fazer também muitas das vezes com que você vai para o erro. Por isso é que você deve vigiar se aquilo que você está a fazer agrada a Deus ou não. Se aquilo que você está a fazer, aleluia, vai de acordo ao mandamento de Deus ou não. Porque Ele virá e virá como um ladrão num dia em que nem o Senhor Jesus Cristo, nem os anjos dos céus sabem o dia.
Vimos muitos a dizer, já estamos nos últimos tempos, este é o último ano, esta é a última geração, Jesus está a vir. Mas de facto ninguém sabe quando ele virá. Eu gosto de pensar assim, porque muitos dizem, guerra já existe há muito tempo. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, terremotos também já existem há muito tempo. Se calhar ele não virá na minha geração, se calhar ele não virá enquanto eu estiver em vida. Mas e se você morrer hoje? Para onde é que você vai? Porque há julgamento. Há julgamento. Para onde é que você vai? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Vamos só um segundo. Versículo 12 diz o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A palavra de Deus é maravilhosa. Eis que cedo venho. O Senhor dará a cada um a cada obra. Quando você morrer, haverá um julgamento. O Senhor vai te dar segundo as suas obras. Então não espera esses sinais acontecerem, não espera essas coisas acontecerem, porque pode não acontecer no teu tempo, pode não acontecer enquanto você estiver em vida, mas numa geração futura. Mas e se você partir hoje? Porque o dia da manhã ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai partir. Para onde é que você vai ir? Lembram-se do homem rico que está na Bíblia? O homem rico e tinha Lázaro que era mendigo, que ficava na porta dele e ele não ajudava este homem. Tem uma parábola que diz assim: e ele viu Lázaro com Jesus, ele do inferno olhou para o céu e Lázaro, Jesus, do outro lado. E ele pediu só mais uma chance. E o Senhor disse que ele não tinha mais nenhuma chance, ele já estava no inferno a padecer. E ele pediu: Senhor, avisa aos meus irmãos, aos meus familiares, para andarem no caminho do Senhor, para alertar. Porque ele andou no mau caminho, ele estava no inferno, ele estava a pedir ao Senhor para avisar aos seus familiares de onde ele estava, o que estava a padecer. É mais ou menos assim o versículo. Porque ele estava no inferno. E ele pediu para o Senhor avisar. Sabe o que o Senhor lhe respondeu? Existem profetas, existem pastores lá que estão a fazer esse papel para que eles possam ouvir. Então os pastores e os verdadeiros profetas são enviados de Deus, anunciam o evangelho, ensinam a palavra do Senhor. É para você ouvir, é para você andar no caminho do Senhor. Ele lá no inferno estava preocupado com a família dele que ainda estava na terra, mas não tinha como ele avisar. Nem como Jesus avisar. Aliás, Jesus avisava o que ele disse. Eles têm os pastores e os profetas com eles para lhes ensinarem. O inferno é real. O céu é real. Amém? De que forma você está a viver a sua vida? Não seja um nércio. Sabe o que é nércio? É burro. Não seja uma pessoa nércia que se engana com as coisas do mundo. Porque Jesus virá. Haverá o julgamento na terra. E ele vai julgar tanto os seus filhos como aqueles que não são seus filhos. Há quem diz: mas nós somos todos filhos de Deus. Nós não somos todos filhos de Deus. Não. Porque somos todos criatura de Deus. Mas alguns são filhos e outros são sua criação sua. Eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus, você é cristã e filha de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. Mas e aqueles que não aceitaram? Aqueles que vivem em pecado? Aqueles que negam a Cristo, negam a Deus? Não são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Criação de Deus. Deus fez todo o homem, mas não são todos filhos de Deus. E aqueles que não são filhos de Deus serão lançados no inferno. Amém? Então, de que forma? Pensa sobre isso. Pelo amor de Deus. Examina-se a si mesmo. Examina o seu coração. Examina os seus pensamentos. Como é que você tem andado? Para de fazer maldade aos outros. Para de passar a perna para os outros. Para de roubar.
Para de se prostituir, para de fornicar. Deixa a luxúria de lado, deixa a vaidade, deixa a glutonaria de lado. É pecado. Porque se você morrer hoje, você vai para o inferno. O fogo no inferno não se apaga. A decisão é hoje. Que decisão você toma na sua vida? Lá em Eclesiastes, o Senhor diz, há tempo para tudo na vida. Mas tem uma passagem que eu amo muito. Que o Senhor diz, mais vale entrar na casa do luto, na casa onde tem luto, do que na casa em que tem festa. Porque na casa em que tem luto, vai te fazer pensar para onde você irá. Vai te fazer pensar que a vida é um sopro. Hoje é aquele ali, amanhã sou eu. Vai te fazer refletir de que forma você está a viver. Porque a morte dos outros serve para reflexão para aqueles que estão em vida. É para você refletir como é que você está a viver a tua vida. Mais vale a casa do luto do que a casa da festa. Está lá em Eclesiastes. Amém? Tudo isso é vaidade. Luxúria é vaidade. A mansão é vaidade. O carro luxuoso é vaidade. As viagens é vaidade. Tudo isso está na terra e devemos aproveitar. Glória a Deus por isso. Mas não passa de vaidade. São coisas que você não vai levar. Porque não vieste, não você irá. Tudo você vai trabalhar, mas tudo vai ficar. O que adianta alimentar os prazeres da vida, a carne, e deixar de alimentar a sua alma, o seu espírito. A carne morre, mas o espírito vive. A carne volta ao pó, mas o espírito sobe. Jesus, quando foi, ele disse, eu irei e preparei morada para vós, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Será que você não quer fazer parte dessa morada? Como é que você está a construir a tua casa no céu? Porque através das nossas obras aqui na terra, é que nós construímos a nossa casa no céu. Jesus foi preparar esta casa. Mas que obras você está a fazer aqui na terra? Examina o teu coração. Que maldade que você tem dentro de ti escondida. Peça perdão a Deus. Peça perdão à maldade do teu coração, os seus pensamentos impuros, os seus lábios impuros. Peça perdão, peça a graça de Deus para te ajudar a andar no caminho de Deus. Para te ajudar a parar de pecar, porque a palavra de Deus diz que somos todos pecadores. Não há um só que não é pecador no mundo. Mas pela graça o Senhor perdoou os nossos pecados. Nós somos falhos, é verdade. Mas arrependa-te do teu pecado. Porque do que adianta também todos os dias cometes o mesmo pecado para a noite e pedir perdão. És filho do escravo. És filho do escravo. És escravo do pecado. Todos os dias comete iniquidade porque acha que de noite pode ir perdão. Não, você é escravo do pecado. Por isso é que Jesus diz, sede santo porque eu sou santo. Jesus estava a nos preparar. Jesus nos prepara para a vinda dele. Ele nos diz como é que nós devemos andar, como é que nós devemos nos comportar, para receber a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi uma passagem esses dias, não sei se foi um filme que disse, ou novela, não me lembro. O amor, o amor é passado. Né? Mais ou menos assim. Assim como o amor é passado, o ódio também é. Quando nós vivemos com ódio, com maldade, eu acho que as nossas descendências também tendem a viver com este ódio e esta maldade. Quando nós plantamos só o amor dentro da nossa casa, os nossos filhos também crescem com amor. Por isso é que vimos pais abusivos, pais que batiam as suas mulheres à frente dos filhos. Os filhos, quando crescem, também tendem a fazer isso. Alguns. Crianças que são violadas, já ouvimos muito relato, quando crescem, eles também passam a violar. Amém? Vigia. Vigia para não pecar.
Vigia para não cair em tentação. Vigia para que o diabo não entre na sua casa e roube os seus bens. Vigia para que a enfermidade não entre na sua casa, porque o próprio Senhor diz que se andar no caminho dele, ele não porá as enfermidades do Egito dentro da sua casa. Se andarmos com o Senhor, ele enviará os seus anjos para acampar ao nosso redor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. Tudo que está no livro sagrado, cada profecia vai acontecer. Deus não é mentiroso. Se o Senhor disse, é porque vai se cumprir. Eu tenho muita dificuldade às vezes. Eu tenho muita dificuldade. Até mesmo quando estou dentro da igreja. E estamos em oração. E os pastores limitam-se muito só a falar de prosperidade, de bênção. Você vai conseguir, você vai ter isso, o Deus vai te dar, o Deus vai te fazer, você tem poder. Tudo isto é verdade. Você tem o poder da cura, ele já te curou, ele já te restaurou, você tem a vida eterna, peça e ele dará. Mas assim, eu penso o seguinte, quando nós vamos falar sobre isso, nós temos que falar que existem princípios. Se você não andar no caminho de Deus, é mentira. Nada daquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na tua vida. Se você viver em pecado, em prostituição, em fornicação, se for uma mulher ou um homem malicioso, que só manica, só pratica o mal, nada das promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. Deus não ouve a pecadores. Ele não ouve. E é verdade, ele não te ouve. Existe um muro, existe uma barreira que impede o Senhor de nos ouvir. Por isso é que ele diz, as nossas iniquidades afastaram ele de nós. As nossas iniquidades, os nossos pecados. Não adianta você ir à igreja todos os domingos, todos os dias, mas quando sair da igreja praticar pecado. Quando sair da igreja, você é uma mulher casada, mas é uma mulher adúltera. Tem o seu esposo e tem amantes, mas está em todos os trabalhos da igreja. Estás aí a perder tempo, minha irmã. Tem pessoas dentro da igreja que são inimigas de morte de mãe e de pai. Mas você lhe vê dentro da igreja com todo o fervor, eu sou espiritual. Não, porque desse jeito você está me a dizer que Deus é mentiroso. Quando você vem me dizer, Deus me ouviu, Deus me abençoou, Deus aquilo, e eu olho para a tua vida, tu és uma adúltera, tu és uma prostituta, tu tens inimizade, e depois vem dizer, o Senhor me falou isso. Não, cuidado. Eu tenho dificuldade de pessoa que vem me dizer, Deus falou isso sobre ti. Não. Porque o próprio Deus diz, examinai se esse espírito é de Deus ou não. Porque o diabo também, ele usa as pessoas para profetizar na tua vida. Eu tenho dificuldade de acreditar. Pessoas que andam no mau caminho e tem Deus com ele, e Deus fala com ele. É mentira. É mentira. Você que é pastor, você que é evangelista, ou seja, o que for, tem uma vida de imoralidade sexual, tem uma vida de prostituição e depois vem para o púlpito dizer, o Deus falou isso, mas ele próprio diz que ele não ouve a pecadores. Se ele não ouve a pecadores, e até nós sabemos, e é a prova que você anda naquele caminho, como é que o Senhor falou contigo? Cuidado, meus irmãos, para não serem enganados. Muitos estão a ser enganados, muitos estão a ser levados para o caminho da perdição, porque são preguiçosos, não gostam de orar, não gostam de meditar na palavra do Senhor, não vigiam. São bebês, quando abre a boca, qualquer coisa lhes alimenta, qualquer coisa, abre a boca para qualquer coisa entrar na boca deles. Você tem que decidir, então para de ir na igreja. Porque você não pode estar no muro. Porque estás mesmo só aí perder o teu tempo. Não vais viver as promessas, não vais viver as bênçãos, não vais viver o sobrenatural de Deus na tua vida.
Ele deu poder e autoridade. Usa este poder e esta autoridade. Mas é necessário que não haja brecha na tua vida. É necessário que não haja nada para Satanás te acusar. Uma coisa é pecado involuntário, uma coisa é cometer, somos todos pecadores, estamos susceptíveis a pecar todos os dias, mas não faça do pecado um estilo de vida. Não viva do pecado. Porque Deus arranca a unção. Deus arranca a presença dele. Amém? É necessário pregar isso às igrejas. É necessário pregar isso às pessoas. Tira a arrogância. Tira a prepotência. Tenha o fruto do Espírito na tua vida. Você que é pastora. Você que é evangelista. Você que prega. Mas quando estás fora da igreja, é vergonhoso até dizer que você é minha diaconisa, que você é minha pastora, que você coopera na minha igreja. Porque aquela pessoa que você vai dizer quem? Aquela é pastora que tem este comportamento aqui dentro do trabalho, dentro do nosso trabalho, ela age assim. Como é possível ela ser pastora? Porque você tem duas caras. À frente da igreja é uma pessoa, é uma coisa, dentro da igreja, e fora é outra coisa. Mas nós somos testemunhos de Deus, nós somos o sal deste mundo. Como é que é possível? Cada comportamento e ação tua tem que reverenciar a Deus, tem que honrar a Deus. Aquele que não é convertido, quando olhar para ti, tem que ver Cristo na tua vida. Tem que reconhecer Deus na tua vida. Ele tem que abrir a boca e dizer, eu quero Deus da tua vida. Eu quero ir para a tua igreja. Através do teu comportamento, através da tua atitude. Você não pode ser uma vergonha para o evangelho de Deus. Você tem que decidir. Eis a pergunta. Se Jesus vier hoje, como é que ele vai te encontrar? Você estará no lado do bode ou no lado da ovelha? Porque você vai ser julgado. Nós seremos julgados. Nós, filhos de Deus, também seremos julgados neste dia. Não serão só os ímpios. Ele também vai nos julgar, está na palavra dele. De que maneira nós estamos a andar? Por isso é que em 2 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer. Havendo perecer essas coisas, que pessoas convencer. Maldades no mundo, guerras, terremotos, o amor de muitos esfriará, há muita iniquidade, a imoralidade, a libertinagem tem aumentado de uma forma tão grande, que nunca se viu. Por isso é que o Senhor Jesus diz, havendo, pois, de perecer estas coisas, que pessoas vos convencer. O que é que você quer ser? O que é que te convencer hoje? E depois o Senhor diz, em santo trato e piedoso. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedoso. Sede santo. Seja piedoso. Seja amoroso. Seja manso. Ajude as pessoas. Não seja egoísta, ore também pelos outros, não ora só por ti, pela tua família, ora pela tua nação, ora pelos doentes da tua nação, ora pelos pobres. Sede santo, porque Jesus é santo. Sede imitadores de Cristo. Paulo disse, eu sou imitador de Cristo. Eu, Paulo, o maior dos pecadores. Sede imitador de Cristo não é fácil. É uma luta constante, é uma luta diária que nós vivemos. É luta, é difícil estar em santidade. É difícil 24 horas não pecar. É tão difícil.
Chega a noite que dá um tormento quando você faz uma reflexão daquilo que foi o teu dia e visto que pecaste ali. Isto para as pessoas que têm temor a Deus. Quem tem temor a Deus, quem tem temor a Deus sabe o que eu estou a falar. Quando peca, meu irmão e minha irmã, é o pior dos males para qualquer cristão, que é temoroso a Deus, que tem temor a Deus. Até uma pequena mentira, até um pequeno julgamento, dói, aleija, dói. Eu sinto isso e sei que você cristão também sente isso. Você que tem temor a Deus. Ficar 24 horas sem cometer algum pecado, sem gritar, sem tirar palavras torpes, sem comentar sobre uma irmã ou irmão, sem julgar alguém, só pela graça. É a graça que nos ajuda a conseguir. É o Espírito Santo. Porque Ele próprio nos convence do pecado. Quando nós pecamos ou estamos a fazer algo errado, Ele diz: estás a pecar, está errado, para. Ele nos convence do perdão. Que quando confessamos, Deus nos perdoa. Ele nos convence da salvação, que somos salvos. Ele nos convence da justiça, que Jesus morreu por nós. Mas não te aproveites desta graça e desta misericórdia para ter uma vida de pecado. Não. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda dele para andar em santidade. Peça ajuda dele para ter um dia santo, para controlar a tua boca, os teus pensamentos. Peça ajuda, peça a Ele para te capacitar, para te fortalecer. Porque sozinha você não vai conseguir, é impossível. Você deve ser totalmente dependente do Espírito Santo. Nós somos carnal, não conseguimos. É necessário ser dependente dEle. Nos convém, o Senhor disse, nos convém ser santos e piedosos. Porque Deus quer que toda a humanidade se salve. É o desejo de Deus que toda a humanidade se salve. Nós somos o sal deste mundo. Nós somos o testemunho de Deus. Nós somos discípulos do Senhor. Vamos fazer a obra. Vamos cumprir o chamado. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Fica no ministério que o Senhor te colocou. O Senhor te chamou para ser uma empresária e ajudar os pobres, seja empresária e ajuda. O Senhor te chamou para ser evangelista, seja evangelista. O Senhor te chamou para ser profeta, seja profeta. O Senhor te chamou para ser pastor, seja pastor. O Senhor te chamou para missionária, seja missionária. O Senhor te chamou para jogador, seja jogador, porque tudo isso são dons de Deus. Cada um tem o seu dom. Mas é necessário nos ajudarmos uns aos outros. É necessário espalharmos o Evangelho, é necessário espalharmos este amor, porque Ele colocou este amor aqui dentro. Este amor deve fluir para aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão à nossa volta. Não se preocupa com aquilo que vão falar de ti. Eu mesma sou muito julgada. Não me importo com aquilo que dizem de mim. Porque as pessoas gostam muito de... Como é que eu posso dizer? As pessoas gostam muito de buscar o teu passado para trazer o teu presente, né? Quando estamos a fazer determinadas coisas, eles querem te julgar por aquilo que você foi. Porque eles querem te acusar. Eles querem encontrar alguma falha em ti. Já não convivem contigo há muito tempo, não sabem da tua vida, conviveram contigo há 10 anos atrás, foste uma pessoa há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, hoje te converteste, és uma nova pessoa, mas quando vem falar de ti, quem é fulana, aquela, isso e aquilo, eles te põem num presente que já não existe. Eles te tiram do presente e vão te colocar no passado. O mundo é assim. As pessoas são assim. Não deixa que isto atrapalhe o seu ministério. Não deixa que isso atrapalhe aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Feche os ouvidos para o mundo. Feche os olhos para as coisas do mundo. Amém? O mundo é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo fica. De que forma você tem se preparado para a vinda de Cristo? Amém? De que forma você tem preparado a tua casa, os teus filhos,
a tua família para a vinda de Cristo? Será que você tem pregado para os teus filhos? Será que você tem pregado para o teu marido e para a tua família? Será que você tem orado dentro da tua casa para a tua família? Quando você partir, de que forma você vai deixar os seus filhos? Ensina as crianças no caminho que devam andar. Eis que os filhos são herança do Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos ensinar os nossos filhos o caminho que devem seguir. Vamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz como espada de dois gumes. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura. Pega nesta palavra e coloque aqui dentro. Guarda a palavra de Deus no teu coração. A Bíblia diz, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Davi disse isso. Ele é lâmpada para os teus pés, ele é luz para o teu caminho. Conheça as Escrituras. Não dependa só do homem para conhecer Deus e Jesus. O homem é limitado. Mas o Espírito Santo, o Espírito da revelação, o Espírito de conhecimento, ele te faz conhecer Deus e Jesus. Ele te faz conhecer o ministério dele. Ele te faz saber como você deve andar. Aleluia. Amém? Então, fica a questão. Como é que você tem andado? Amém? Como é que você tem se preparado para a vinda de Cristo? Amém? Pensa sobre isso, minha amada e meu irmão. Amém? E que o Senhor te abençoe rica e poderosamente com toda a sabedoria espiritual, com conhecimento, com revelação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oro para que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré entre agora mesmo na tua casa e liberta a tua casa, liberta a tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Espírito da salvação recaia sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor abra os seus ouvidos para você lhe ouvir. Que o Senhor abra os seus olhos, abra o entendimento do seu coração, para que você possa entender aquilo que o Senhor está a falar na tua vida, em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Eu declaro que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por um caminho virão, por 7 caminhos fugirão. Eu declaro que nenhum mal sucederá na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, de agora e para todo sempre. Amém.